Então, nesse vídeo, eu queria falar da ida do presidente Lula ontem à cúpula, né, da CELAC com a União Europeia. E, assim, depois de muitos anos, né, você vê um interesse real e profundo da Europa, da União Europeia, em relação à América Latina e, em particular, o Brasil, não é? E isso muito diz respeito à questão do fato da Europa estar se periferizando diante da disputa, né, do alastramento da disputa pelo poder global, assim falando lato sensu, né, que acaba indiretamente ou diretamente acarretando numa maior competição tecnológica, obviamente, e a competição tecnológica acarreta, por sua vez, uma maior competição a recursos naturais, né? Com o mundo caminhando para um processo de industrialização sem, juntamente com a descarbonização, naturalmente existe um interesse maior e um impulso, né, mais elevado em direção a minérios, a recursos minerais que são essenciais, né, num processo de industrialização contemporâneo descarbonizado, que são esses minérios, né, os terras raras, né, o lítio, e muitos outros, né? Claro que eu não sou especialista nesse assunto específico da questão dos minérios. Existe até uma professora, a Elaine Santos, ela até me segue lá no Twitter, eu a sigo também, que ela estuda especificamente isso. Ela é doutora pela USP e faz parte de um grupo de pesquisa, em particular no que diz respeito ao lítio, né? Que é fundamental na questão dos veículos automotores elétricos, né? Então, voltando para a questão da, da cúpula CELAC União Europeia, né? O interesse da Europa, naturalmente, pela América Latina, por um lado, é ter acesso a recursos naturais fundamentais para que a sua indústria não seja engolida, né, por um lado pela indústria americana, que volta a ser potencializada diante dessa disputa predatória com a China. Nos últimos anos, os Estados Unidos, desde o Trump, mas isso se manteve com o Biden, vem se fechando, né, em si mesmo, né, e com a volta do protecionismo e do nacionalismo econômico, né? Então, quer dizer, em nome do seu interesse nacional. E ao longo da pandemia, isso tem sido feito por muitos países, né? Diante do, do escancarar do problema na cadeia de abastecimento global, os países que importam, os países que têm algum poder, né, que estão do topo da hierarquia do sistema interestatal, percebem que não podem depender da China, né, para se manter no jogo, né? E isso, assim, sem nenhum tipo de... levando até pelo lado pragmático, né? E em relação... Até porque a China já faz isso, e é natural que o faça, né? Então a Europa vem usando, aproveitou essa cúpula, demonstrou demonstrou seu interesse fundamental pela América Latina, em particular em razão dessa questão dos recursos naturais, e por outro lado também porque a Europa está perdendo mercado, né? Em particular para a China. Depois da guerra na Ucrânia, isso ficou bastante nítido, porque a Europa vem sendo arrastada pelos interesses imperialistas dos Estados Unidos
e da NATO, que nada mais é, a NATO nada mais é do que uma, um preposto dos interesses americanos na Europa, a Europa vem sendo engolida por, nessa disputa e perdendo o mercado porque a indústria europeia está perdendo competitividade. Né? Diante desse afastamento arbitrário imposto, né, entre a Europa e a Rússia, imposto pelos americanos, mas também a propaganda que se vende dentro da Europa, né, em relação a tudo que está acontecendo, acaba fazendo com que as próprias sociedades europeias aceitem esse afastamento, né, não só da Rússia de maneira mais clara, e, em segundo plano, da China também. Né? A Europa vem se tornando, na verdade, aos poucos, gradativamente, gradualmente, um terreno de batalha da disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China, secundariamente a Rússia, que também vem, claro, ao mesmo tempo que a Rússia tem a sua economia cada vez mais acoplada aos interesses da China, a Rússia também vem tentando disputar espaço a partir do seu poderio bélico na hierarquia do sistema interestatal. Né? Então, a ida a cúpula CELAC União Europeia, ela dialoga com essas questões. Né? E no caso específico do Brasil, da presença do presidente Lula, é muito nítido que o presidente Lula ele, e o próprio Itamaraty, né, o presidente Lula vem tentando conciliar o seu papel de líder de esquerda, né, de uma tradição da esquerda brasileira e latino-americana, que sempre é e sempre foi anti-imperialista, ao mesmo conciliando isso juntamente, claro, com a tradição histórica da diplomacia brasileira, que não diverge muito disso, mas é mais sutil, é mais ambígua. O próprio presidente Lula, na sua atuação política pessoal, ele como uma raposa política, no bom sentido da palavra, ele mantém essa ambiguidade. Né? E a situação dessa guerra impõe essa ambiguidade. Por um lado, o presidente Lula, representando os interesses do Brasil, ele se vê constrangido a aprofundar, a retomar relações com aliados estratégicos históricos, como Estados Unidos e Europa, relações essas que foram extremamente abaladas durante os 4 anos do governo Bolsonaro, que praticamente isolou o país do mundo. E, em meio a essa retomada de relação, o Brasil e o presidente Lula, com a sua peculiar sabedoria política, e o Brasil, com a sua peculiar tradição diplomática, vê a agenda ambiental como um ativo preciosíssimo para restabelecermos o nosso papel no cenário geopolítico mundial. Né? Se, por um lado, a questão ambiental ela pode ser vista como uma ameaça à soberania brasileira em relação à Amazônia, porque no pano de fundo dessa agenda ambiental existem interesses econômicos imperialistas das potências estabelecidas há séculos no sistema interestatal. Por outro lado, o Brasil pode usar e demonstra estar usando, começando a engatinhar nessa questão, em que a agenda ambiental ela passa a ser um instrumento da nossa projeção de poder global, perdida nos últimos 4 anos. Ou seja, o Brasil ele pode usar a agenda ambiental para se recolocar como um líder global, né, em um assunto, em uma área em que ele tem capacidade de mostrar, né, de se mostrar
apto a cumprir as demandas que vêm sendo levadas a cabo mundialmente, né? O Brasil é um país que tem a maior floresta tropical do mundo. O Brasil ele mantém, de certa forma, a sua matriz energética, em comparação ao resto do mundo, bastante limpa e etc. Essas questões. A questão ambiental ela é fundamental na agenda do governo Lula, do governo brasileiro atual, para se recolocar no cenário geopolítico mundial como um líder do sul global e como uma voz respeitável diante do chamado Ocidente, né? Ao mesmo tempo em que traz a agenda para si, evitando que o país fique refém de alguma agenda imposta de fora, não é? Então é uma maneira de preservarmos a natureza a partir dos nossos critérios, né? E usando isso para criar diálogo, inclusive com países em que nós sempre ou praticamente fomos afastados, tanto no âmbito da América Latina quanto no âmbito da Ásia, por exemplo. Por exemplo, a agenda, a cúpula da Amazônia, essa entente de países amazônicos, né, que inclui a França, né, a Guiana Francesa, o Suriname, a Venezuela, a Colômbia. O Brasil sempre foi extremamente afastado da Colômbia. Esses dois países sempre foram muito afastados porque a Colômbia sempre foi voltada, ela sempre esteve virada para os Estados Unidos, né? A Colômbia é vista na estratégia de segurança americana como um país que faz parte da sua zona de influência direta no Mar do Caribe, o Mare Nostrum americano. Então, mesmo a Colômbia sendo um país fronteiriço do Brasil, o Brasil e a Colômbia se veem de costas, né, um para o outro. E isso também contribui para isso o fato da própria Amazônia ser uma espécie de muralha, né? Uma muralha florestal que separa os dois países. As fronteiras entre o Brasil e a Colômbia são extremamente difíceis, inóspitas, né? São lugares assim onde não tem estrada, né? Você cruza de país ou de avião ou por barco, não é? Então seria uma maneira, essa questão do Brasil estreitar laços com países amazônicos é também uma maneira de estreitar laços com países em que nós sempre, de certa forma, estivemos afastados. Da mesma maneira que a ideia de criar um concerto de países, aí já em âmbito mais global, de países que detêm grandes florestas tropicais, não é? O Brasil propôs esse concerto de nações e se coloca como líder, né? É uma maneira de nos aproximar de países africanos que talvez, como o Congo, que talvez nós não tivéssemos uma aproximação tão relevante, e de um país importantíssimo, principalmente da Ásia, que é a Indonésia, que também é um país que detém floresta tropical relevante. E é um país que demonstra, que vem demonstrando um potencial para o futuro extremamente alavancado, não é? Então, bom, é isso. Eu acho que nós falamos de CELAC, União Europeia, o papel do Brasil usando a agenda ambiental como um asset para sua projeção de poder global e de poder de influência diante dos atores ocidentais, bem como diante de atores do sul global que nós
historicamente nunca tivemos proximidade, não é? Então acho que já está muito longo isso aqui, melhor encerrarmos e num próximo momento daremos continuidade a outro assunto relevante que dialogue com a geopolítica e a questão da disputa do poder global em âmbito interestatal. Fábio Reis Viana, direto do extremo ocidente da Eurásia para o contexto geopolítico.